Nós vamos dar continuidade aos gurus da qualidade para formatarmos alguma coisa que vocês precisam aprender sobre o planejamento estratégico. Inclusive, no final, eu vou terminar passando para vocês algumas das bases que pode ajudar vocês agora nós estamos saindo da Covid, nós estamos com bastante problemas no nosso país, então eu vou dar para vocês alguma coisa sobre como vocês podem aplicar esse planejamento estratégico dentro de grandes empresas e aonde são usadas as teorias que vocês têm nesse vídeo 1 e agora nesse vídeo sobre quando a gente vai terminar os mestres da qualidade. Basicamente, o que eu estou explicando para vocês serve para a gente dar a sustentação para que vocês possam aplicar planejamento estratégico com qualidade. Quando nós entrarmos na parte de fazer mesmo um planejamento, vocês têm que conhecer sobre o que cada guru da qualidade falou e principalmente aqueles conceitos passados do Denning. Lembre-se disso, principalmente os conceitos passados do Denning. Eles são a base do que nós usamos hoje. Então vamos continuar para fixar algumas ideias de Juran. Eu terminei na aula passada, num vídeo bem curto, mas que vocês puderam perceber que Juran trouxe uma ideia de planejamento da qualidade, controle desse planejamento e melhoria da qualidade. A gente vai ver o que isso desdobrou, o que é Juran. E isso desdobrou. Depois nós vamos para Ishikawa, para Feigenbaum e para Crosby, para que vocês possam entender toda a estrutura de qualidade e principalmente saber aplicar essa estrutura em planejamento estratégico, que essa que é a base da gente conhecer isso. Então vamos lá. Primeiro, Juran. A filosofia dele, vocês já viram que ele falava em custos e programação. Então ele dizia que custo e programação eram mutuamente compatíveis. E gestão de qualidade tinha a ver com atividades dirigidas para encantar o cliente. Então ele chama de uma sequência de ruptura. Vamos entender o que é a sequência de ruptura para entender como é que se aplica isso. É ruptura de atitude. Aqui a gente vê que Juran foi muito influenciado por Denning. Ruptura de atitude. Identificação de projetos poucos e vitais. O que é vital numa organização? A ruptura do conhecimento. A análise da empresa. Como superar a resistência à mudança. Aqui estão as bases do que nós temos que fazer quando implantamos para planejamento estratégico. Lembre-se disso, a sequência de ruptura de Juran são as bases do planejamento estratégico atual. Vocês já viram que isso daqui eu já tinha, na aula passada, explicado para vocês que Juran tinha duas pontas de qualidade? Os objetivos da qualidade para Juran estavam nas características. Então estavam no preço, na participação no mercado que levava a resultados. E estava na análise das deficiências, que estava no ciclo, na garantia, na perda. Isso estava nos custos. E isso, basicamente, é a ideia do lucro. Então lembre-se o seguinte, Juran está no preço, eu vou tentar passar aqui para vocês essa ideia, preço, nas garantias, resultados e lucro. Então lembre-se, Juran está aqui, pessoal. Bom, vamos parar um pouco por aqui. Juran está no preço, na garantia do lucro. E a gente então tem que ver resultado, garantia, lucro e preço. Aonde que está a grande sacada de Juran? A grande sacada está aqui, ó. O planejamento da qualidade, o controle de qualidade e a melhoria da qualidade. Então eu tenho um custo pela má qualidade. O planejamento da qualidade é
a gente ter um controle do custo da má qualidade, melhorar, implantar melhorias e depois ter uma outra área de controle ao longo do tempo. Todo o planejamento estratégico atual está montado em cima de verificar o custo da má qualidade, implantar a melhoria e achar uma nova área de controle. Então lembre-se, isso é muito, muito importante. Vamos entender o que Juran falou da gerência para isso acontecer. Eu já estou repetindo aqui o que nós vimos na aula passada. Estabelecer metas, planejamento, estabelece metas de qualidade, identifica quem são os clientes, determina as características do produto, desenvolve processos capazes de determinar, estabelece controles do processo de produto. O controle avalia o desempenho real com as metas da qualidade reais, age sobre as diferenças. A melhoria, prova a necessidade da melhoria. Você tem que primeiro provar que aquela melhoria vai acontecer. Estabelece uma infraestrutura, identifica projetos de melhoramento, estabelece as equipes de projeto, provém os recursos para essas equipes, faz um diagnóstico das causas, estimula os remédios que vão ser aplicados para essa melhoria, estabelece os controles. Aqui está a base do Juran. O planejamento, controle e a melhoria. Cada um deles é isso daí, pessoal. Já deixei aí do lado exatamente o que vocês têm que fazer no planejamento estratégico. Vamos lá. Como eu aplico a medição? Juran dizia que a gente tinha que medir toda a empresa. Toda a empresa. Então as metas de qualidade, eu tinha que ter como resultado uma lista de metas de qualidade. Então eu tinha que identificar o que era afetado, como os clientes que eram afetados, para ter uma lista dos clientes que eram afetados pela má qualidade. Eu tinha que determinar a necessidade deles, lista dos clientes, da necessidade dos clientes. Eu tinha que desenvolver característica de produto, fazer projetos de produto. Eu tinha que desenvolver característica de processo, projetos de processo, estabelecer controle do processo e transferir para a operação, processo pronto para produzir. Aqui é a ideia mais ou menos onde eu aplico as medidas. Juran era um estatístico, então ele tinha que aplicar medidas. É aqui que a gente vê o que ele fazia como estatístico, aplicava as medidas. Agora nós vamos entrar num aluno de Denen e Juran. Foi aluno de Denen e Juran, Kaoru Ishikawa, e foi um cara que entendeu muito bem o conceito de Denen, que vocês vão ver que eu estou tentando passar para vocês o ciclo PDCA já há bastante tempo. Ele entendeu muito bem esse conceito. Por isso se tornou um dos grandes mestres da qualidade. Kaoru Ishikawa. Eu, na minha modesta opinião, considero Ishikawa, pessoal, o maior administrador da qualidade que já existiu. Inclusive, eu acho que ele superou, principalmente, os grandes mestres. Nós temos hoje uma mudança no mundo todo, na administração do mundo inteiro, no planejamento estratégico do mundo inteiro, por causa de Ishikawa. O mundo inteiro, vocês podem pegar qualquer tipo de planejamento estratégico hoje, vocês vão ver as ideias de Ishikawa. Vocês vão ver as teorias de Ishikawa no mundo atual. Vocês pegam qualquer empresas que dominam o mundo, transnacionais, as grandes empresas brasileiras, as médias empresas brasileiras, todas usam teorias de Ishikawa. Todas usam teoria de Ishikawa. Isso é no mundo inteiro. O que Ishikawa dizia? A qualidade começa e termina com a educação. Olha o que eu lhe dizia como é interessante. Só o treinamento e a educação faz a qualidade. O primeiro passo na qualidade é conhecer as especificações do cliente. O estado ideal de controle de qualidade é quando não necessito mais inspecionar as coisas.
Eu tenho que remover as causas, não os sintomas da má qualidade. O controle de qualidade é responsável por todos. Não confundir meios com objetivos. Colocar a qualidade em primeiro lugar e estabelecer perspectiva de longo prazo. O marketing é a entrada e a saída da qualidade. Então lembre-se, as principais ideias de Kaori Ishikawa são essas. Kaori Ishikawa trouxe para o gerente uma ideia fantástica. Ele retirou os níveis operacionais, retirou os níveis intermediários, desculpe, não operacionais, intermediário. Ele fez com que a estratégia chegasse diretamente nos níveis operacionais. Ele trouxe a estratégia para dentro da empresa. Ele é o cara que faz com que a grande força da empresa passe a ser nas pessoas. Aquilo que Denning fazia, Kaori Ishikawa transformou no que é real. Então vamos ver aqui, pessoal, como que ele faz isso. Vamos continuar com a filosofia dele. A alta gerência não deve mostrar reações negativas aos fatos quando forem apresentados aos subordinados. 95% dos problemas da companhia pode ser resolvida com 7 ferramentas de controle. 7 ferramentas de controle. A primeira, o gráfico de Pareto. O gráfico de Pareto já existia, pessoal. O gráfico de Pareto é uma ideia que já existia muito antes de Ishikawa. Muito antes. Meu Deus. O gráfico de Pareto é de 1400, antes do Brasil ser descoberto. A ideia de Pareto. O que é a ideia do gráfico de Pareto? 80-20. 80-20. Pareto foi um economista 1430, 1460, até 1460 por aí, que ele escreveu bastante. Pareto foi um economista que percebeu que a Inglaterra era responsável pelo PIB do mundo, era um país que tinha 20% dos recursos e era responsável por 80% do que se fazia no mundo. 80-20. E ele criou um gráfico para isso, que a gente chama gráfico ABC. ABC. Eu não vou ensinar isso daqui porque, na realidade, o gráfico de Pareto vocês vão ver em disciplinas da qualidade. Como fazer o ABC e como acertar as ferramentas de Ishikawa. Segundo, o diagrama causa-efeito ou espinha de peixe, ou diagrama de Ishikawa, que é um dos detalhes que nós mais usamos para visualmente ver como são as atividades e a causa delas. Os histogramas, que são formas estatísticas, as folhas de verificação, os gráficos de dispersão estatística, fluxogramas e carta de controle. Essa é a base das ferramentas que a gente mais usa em planejamento estratégico e planejamento da qualidade. A gente verifica quase todo o planejamento através de gráficos, folha, fluxograma de planejamento, cartas de controle, diagramas do que vai fazer. É assim que se funciona. Vocês não vão ter empresa no Brasil que não use esses 7 ferramentas de Ishikawa. Bom, o diagrama de Ishikawa, que é só para vocês verificar, ele analisa as relações causa e efeito e a gente monta um diagrama de Ishikawa vendo o efeito de maneira clara e concisa de sistemas, do ambiente, dos métodos, das máquinas, do sistema de medida, da mão de obra e dos materiais. Por isso que ele atinge todo o planejamento estratégico. Todo o planejamento estratégico eu uso para fazer o planejamento estratégico, o diagrama de Ishikawa. Fica muito fácil. Eu vou depois explicar para vocês como é fácil montar um planejamento estratégico de cada área, verificando pelo diagrama de Ishikawa. Bom, a montagem do diagrama é assim, ele tem categorias e vendo o que causa o efeito. É um retângulo, para quem nunca viu, é uma maneira assim, eu só coloquei como fazer a montagem do diagrama para que vocês possam mais ou menos ver as categorias e os efeitos que elas causam. Só isso. A principal mudança de Ishikawa para gerência.
Aqui está a chave do planejamento estratégico. Os círculos de controle de qualidade. Pessoal, Ishikawa foi o cara que tirou o poder da direção. A administração pode ser contada antes de Ishikawa, depois de Ishikawa. Antes de Ishikawa, tudo que a empresa fazia estava na mão da direção. Depois de Ishikawa, tudo que a empresa faz está na mão dos funcionários. Essa é a grande força do mundo hoje no planejamento estratégico. Tudo que a empresa faz está na mão dos funcionários. Então, como é que nós fizemos no planejamento estratégico? Nós usamos esse conceito de círculo de controle de qualidade, que é um pequeno grupo de funcionários pertencentes ou não à mesma área de trabalho, treinados da mesma maneira, com compreensão da filosofia de Denning e os objetivos da empresa, e que tentam melhorar o desempenho, reduzir os custos, aumentar a eficiência no que se refere a produtos e ao seu trabalho. Para que ele serve? Eles aumentam a motivação. Eles aumentam a motivação e a realização dos funcionários na solução dos problemas da empresa. Eles concorrem para a formação de uma mentalidade de qualidade. Eles disseminam uma filosofia de autocontrole e prevenção de falhas. Eles garantem a qualidade do produto. Eles trazem a inovação. São círculos de controle que trazem a inovação, aumentam a produtividade, reduzem custos, diminuem perda, melhoram a comunicação e o relacionamento humano. Então, pessoal, o grande conhecimento que Ishikawa trouxe foi os círculos de controle de qualidade, que a gente aplica hoje em todas as empresas. É assim que nós aplicamos o planejamento, através de equipes com círculo de controle de qualidade. Conhecendo o círculo de controle de qualidade, vocês conhecem como aplicar planejamento estratégico. Então vamos ver. O outro guru da qualidade, Fehrenbach. Fehrenbach é mais ou menos no pós-guerra. Basicamente, anos 50. Eu tenho alguns livros de Fehrenbach, são dos anos 50, que as primeiras edições, principalmente o controle de qualidade. Ele desenvolve o controle da qualidade total, que a gente chama de TQC. O que Fehrenbach trouxe? A primeira coisa que Fehrenbach trouxe de ideia, já as ideias de Ishikawa e de Denning, Fehrenbach traz 4 dos grandes fundamentos da qualidade total. Primeiro, não existe um nível de qualidade permanente. A empresa não fica sempre com a mesma qualidade. Os clientes sempre vão exigir mais e a competição define novos padrões. Então, pode-se dizer que a qualidade é um alvo móvel nos mercados de hoje. Uma boa conduta gerencial é uma liderança proativa sobre as pessoas, que mobiliza para conhecimento da qualidade para quem tem habilidades e atitudes positivas. Proativa sobre as pessoas, que mobilizando-as para conhecimento de qualidade para que tenham habilidades e atitudes positivas. O que é esse proativa sobre as pessoas? Uma gerência proativa, ela primeiro planeja, depois ela atua, por fim ela controla. Lembre-se sempre disso, hein? Primeiro planeja, depois ela atua, por fim controla. Isso que se chama proatividade. Planejar, atuar, controlar o que foi planejado. O líder deve incentivar um pensamento e o esforço cada vez para melhorar a qualidade, que ajuda as pessoas de forma positiva. De forma que o líder é alguém que ajuda de forma positiva. Qualidade é essencial para a inovação ter sucesso. Qualidade e custos são complementares e não objetivos empresariais contraditórios. Aqui Fehrenbach repete aquilo que Juran já falava. Qualidade e custos são complementares e não objetivos contraditórios. Bom,
ele tem alguns mandamentos, a gente chama de 10 benchmark do controle de qualidade. Qualidade é um processo que passa por toda a organização, qualidade é o que o cliente diz. Então quem que determina a qualidade? A percepção do cliente. Não é o que a empresa, é a percepção do cliente. Qualidade e custo são uma soma e não uma diferença. Qualidade requer indivíduos e equipes motivadas. Qualidade é um modo de gerenciar. Qualidade e inovação são mutuamente dependentes. Eu dependo da qualidade para ter inovação. Qualidade necessita de moral, valor, ética. Aqui é Deming, pessoal. Moral, valor e ética é Deming. Qualidade requer uma melhoria contínua, de Juran. Qualidade é mais eficiência nos custos do que o uso intensivo de capital. A implementação da qualidade está intimamente relacionada à cadeia de valor da empresa. Esses são os 10 benchmarks de qualidade de Armand Fehrenbauer. Philip Crosby. Philip Crosby também é começo dos anos 60 nos Estados Unidos, quando a qualidade se torna algo que volta à tona nos Estados Unidos. Ela começou nos Estados Unidos, foi para o pós-guerra e depois de passar os anos 40, já nos anos 50, a qualidade começa a permear e se tornar a base do planejamento estratégico de todo mundo. Aí nós temos dentro de Fehrenbauer. Fehrenbauer falava, a definição da qualidade é o cumprimento de requisitos. Normal, Juran chamava de processos, Fehrenbauer chama de requisitos de qualidade. O sistema que gera qualidade é a prevenção. Então o sistema de ISO 9000 trazido para as empresas é a prevenção. O padrão de desempenho é zero defeito. Por isso 6 sigmas vocês aprenderam. O padrão de desempenho de uma empresa é zero defeito. A medida da qualidade é o preço do não cumprimento. Então o que é a medida da qualidade? É a não qualidade. A especificar é a medida do que eu tenho que investir em qualidade. Toda vez que eu erro, aquele custo do erro vai ter que ser investido em qualidade para não errar mais. As máximas da administração da qualidade. Qualidade significa conformidade aos requisitos. Problemas de qualidade são funcionais em sua natureza. Não existe um número ótimo de defeitos. Qualidade é só uma medida. Zero defeito é um padrão de desempenho básico para as empresas. Zero, não pode ter defeito. Uma empresa que não tem defeito tem melhor qualidade. Bem simples. Agora eu vou passar para vocês uma ideia. Aonde vocês vão aplicar tudo isso? O que vocês podem fazer na vida para todos vocês melhorarem como profissionais? Assim que vocês terminarem a administração ou agora, se vocês tiverem tempo, inclusive eu estive verificando para ajudar vocês, eles têm um sistema online para dar essa certificação. Vocês já devem estar vendo em planejamento em produção, administração da produção, que existe um sistema chamado ERP. Acontece que esses sistemas ERP, e a gente quando fala em planejamento estratégico hoje das grandes organizações, então vamos ver, a BRF, bancos, a Pluma, grandes empresas de porte grande que atuam no mundo todo, todos usam um sistema chamado SAP. S-A-P. S-A-P. A SAP, aqui vocês têm o nome, ela tem uma certificação, treinamento e certificação. O treinamento da SAP que dá esse certificado, quem tem um treinamento, um certificado SAP, é que pode trabalhar com planejamento estratégico. É aqui vocês aplicam o planejamento. Então o que vocês têm que fazer? Entrem no sistema SAP, vejam como as grandes empresas, bancos que atuam com SAP, grandes empresas que atuam com SAP, se alguém quer trabalhar com planejamento estratégico, e vejam esse sistema. É um software de gestão que as empresas usam para controlar a empresa inteira. Pessoal, nós temos 58 ou 60 grandes unidades agroindustriais. Toda grande cooperativa agroindustrial, ela usa para controle de todas as suas operações o sistema SAP. Ele é o mais usado no Brasil, é o mais usado no país. SAP é o mais usado no país e no mundo.
um sistema de um software norte-americano desculpe, não é norte-americano, é sueco. Um software sueco que atua controlando todas as empresas. Inclusive, é o grande concorrente dos sistemas da IBM, é a SAP. A SAP sempre, ela veio desde os anos 70, foi feita por 5 engenheiros que eram da IBM na Europa, e eles estruturaram um tipo de empresa trabalhando com gestão para implantar planejamento estratégico, para implantar com as ideias da qualidade que vocês acabaram de ver. Nesses 2 vídeos vocês viram o que é, e eles montaram. Tirem o certificado SAP e vocês têm algo a mais para pegar em qualquer empresa e mostrar que vocês conhecem de planejamento. Basicamente isso, pessoal. Obrigado. Boa noite, hein?